Então, olha só, peguei essas imagens aqui, baixei na internet, algumas estão até com crédito e tal, tá? Mas a gente vai ver como é que eu pego essa imagem aqui e mando para o Max, para eu poder modelar em cima, tá certo? Então, vou pegar essa aqui, ó, que tem várias vistas, para a gente entender qual que seria a melhor forma de mandar isso aqui para o 3ds Max. Primeira coisa, assim como a gente viu lá na hora de colocar a mão, o ideal é que eu separe as imagens do personagem. Então, ó, tem essa imagem aqui, vou querer colocar lá no Max para eu poder modelar em cima dela. Tá? Qual que é o primeiro procedimento? Bom, a gente vai trabalhar essa imagem e separar cada vista necessária para a modelagem. Então, nesse caso, eu tenho 4 vistas. Eu vou começar por 2 e depois pelas outras 2. Por quê? Tanto a parte de trás quanto um dos lados que eu não escolher agora serão complementares depois, porque eu vou trabalhar com simetria sempre. No caso da modelagem na parte de trás, se já quiser mandar também pode. É até uma boa pedida, porque você já faz esses detalhes que ele tem que são bem diferentes da parte da frente. Agora, antes de fazer isso, eu vou mandar isso aqui para um programa que vocês já conhecem. Espera aí. Eu vou pegar a imagem e vou jogar no programa que vocês já estão aprendendo aí, que é o Photoshop, para poder dividir essa imagem aqui, tá? Vou tentar ver aqui. Beleza? Charles. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o que eu não necessito para criar as referências. Eu vou precisar de 3, de frente, de lado e de trás. O outro lado, eu posso mexer, os únicos detalhes que mudam são esses acessórios aqui, ó. O resto é tudo igual. De um lado eu tenho uma faca, do outro lado não. Então, eu só preciso dessas 3 referências aqui, ó. Tá certo? A posição dos braços, do jeito que está aqui, não é uma posição muito boa para poder fazer o rig depois. O ideal é que esses braços estejam mais abertos. Levando em consideração que ele tem essa proteção no ombro, isso não vai fazer tanta diferença agora. Posso modelar e depois levantar esses braços para poder colocar o esqueleto dentro. Tá? Bom, eu vou começar aqui selecionando as áreas que eu preciso e para isso eu vou criar algumas linhas, guias, para poder recortar, tá? Para que fique tudo certinho e do mesmo tamanho. Uma dica interessante para modelar dentro do Max usando referência é quando você for jogar a imagem, colocar ela dentro de um quadrado. Vai colocar mesma coisa. Dentro de um quadrado, porque aí você tem altura e largura igual e Então, quando está quadrado, é mais difícil de cometer algum erro de distorção de forma. Então, se você tem os dois lados iguais, na hora de ajustar um lado com o outro, é mais fácil. Tá certo? Então, vou pegar aqui a minha ferramenta Window. Vou deixar aqui, quer dizer, View. Vou deixar o Snap aqui marcado. Vou colocar aqui, ó, Rulers. View, Rulers. O que é isso? Ele vai colocar a régua para mim. Com essa régua, eu vou colocar View Rulers. E eu já vou notar que, por exemplo, até nessa referência, ó, esse cara está fora da posição. View Rulers. Ctrl R. Ctrl R. Ctrl R. Tá? Então, eu já percebi que está tendo uma pequena diferença de altura entre esse e esse. Tá vendo? Ó? Então, vou ter que corrigir isso. Tá? Então, vou selecionar aqui e vou andar com ele usando a ferramenta de mover e a setinha do teclado para poder posicionar na altura correta. Pronto. Vou verificar se aqui também tem alguma diferença. A diferença aqui é mínima. Tá?
Se a diferença for muito grande, você pode usar de recursos como, por exemplo, o Liquify, né? Que é onde você pega aqui, ó, e puxa o objeto. Então, você pode, por exemplo, esticar o objeto um pouquinho para cima. Ficou muito grande. Então, dou um Ctrl Z aqui, não precisa puxar tanto. Liquify, só um pouquinho. Pronto, agora já deu. Então, fazendo isso, eu ajusto perfeitamente. Verifico mais algumas medidas com a régua para ver se está tudo correto. Está na mesma altura. A mão. Aqui eu já tenho uma pequena diferença entre a mão vista de costas e a mão vista de frente. Tá vendo? O tamanho está diferente. Então, eu posso resolver isso com o Liquify também. Mas como eu vou modelar as mãos de frente e de costas, eu só vou precisar desse pedaço aqui, ó, e dessa parte da bota. Isso é irrelevante agora. Tá? Vou pegar aqui a cintura. Então, lá. Vou pegar aqui os joelhos. Vou pegar aqui o tornozelo. Então, está praticamente tudo na mesma altura. Então, agora que eu já igualei a altura da imagem de costas, eu posso começar a cortar. Para cortar, o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma imagem e vou exportar como outra imagem. Vou importar uma imagem e vou exportar como outra. Vou salvar 3 imagens diferentes com o nome respectivo. Por exemplo, quando eu selecionar a vista da frente e for salvar ela, vista de frente. Salvar de lado, vista de lado. Salvar de costas, vista de costas. Ou o nome que você quiser dar para referenciar cada uma dessas posições. Tá? Então, como eu não preciso desse lado aqui, esse aqui, ó, não preciso disso, eu já posso fazer um corte. Para fazer um corte, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, Crop Tool. O que o Crop faz? Exatamente isso, ele elimina a parte que eu não preciso. Então, vou clicar aqui, vou marcar, ó, e ele já vai recortar a imagem para mim quando eu der Enter. Pronto, recortou. Bom, o Crop Tool tem como você colocar uma largura e altura, tá certo? Você seleciona aqui, ó, tem como você escolher se vai ser pela grade, se você vai ter uma grade, se vai ter nenhuma posição, ou se você preferir um tamanho específico, em vez de usar o Crop Tool, você pode usar a seleção e depois fazer o crop. Tá? O crop também você tem a opção aqui, ó, Image Crop, que fica habilitado depois que você faz a seleção. Fez a seleção, Image Crop, ele corta para você. Tá? Então, na seleção, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma seleção com uma medida específica, tá certo? Criar aqui com essa medida específica, tá? Ou, se eu quiser, eu poderia ter aumentado a minha área aqui também e fazer um quadradinho. Por quê? Quando eu jogar essa textura no plano, para poder criar referência, tem que ficar todas as imagens do mesmo tamanho para eu poder ajustar. Tá certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou marcar com uma régua rente aos braços. Vou pegar a minha seleção e selecionar aqui dentro. Vou clicar em Image Crop. Quando eu fizer isso, ele vai recortar e deixar só o que está dentro desse pedacinho. Aí, eu faço o quê? Salvo com o nome da referência. File, Save As, coloco lá, Policy Front. Ok. Bom, então a minha Policy Front já está salva. Vou dar um Ctrl Alt Z aqui, 2 vezes, para voltar para a imagem original. Vamos fazer agora? Não? Não vamos fazer, não? Ah, parecendo não. Então, abriram aí a imagem?
A imagem de vocês está assim? Então, ó, vou marcar uma na cabeça com a régua, clique e arrasto aqui, usando a ferramenta Move. Outra lá no pé. Outra desse lado aqui. E outra do outro lado aqui. Beleza? Eu fiz as guias, eu vou pegar aqui dentro da seleção, tem que ser dentro da seleção, tá, gente? Vou lá em Image, Crop. E aí eu salvo isso aqui com o nome frente. File, Save As, e coloco lá o nome do modelo que você vai criar, frente. Salvei como JPEG mesmo, tá? Não salva como PSD, não. Salva como JPEG. Bom, eu já fiz a primeira. Eu vou dar aqui Ctrl Alt Z, voltar uma vez, Ctrl Alt Z, voltar duas vezes. JPEG, JPG. Aí, ó, presta atenção, ó. O pulo do gato, para poder fazer do mesmo tamanho, é mover a seleção, que já está com o tamanho definido, para as outras duas imagens. Tá certo? Então, já salvei a primeira, eu vou pegar aqui com a ferramenta de seleção ainda, eu vou pegar a seleção, clicar dentro dela, ó, e mover ela para ver se vai caber aqui. Olha lá, ó. Já posso usar essa vista aqui. Tá? Então, posso fazer o quê? Mesma coisa, Image, Crop, File, Save As, JPEG, e essa aqui é Back, ou costas. Ok. Vou dar Ctrl Alt Z, e agora o que eu vou fazer? Vou pegar a seleção de novo, para ficar do mesmo tamanho, ó, e vou colocar aqui, ó, pegar. Só que o que está acontecendo? Uma coisa que, se eu quero pegar esse braço de lado, vai ficando muito na ponta. Eu quero que esse corpo fique mais centralizado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só o braço, mover ele um pouquinho, com a setinha, de forma que ele ainda fique fora do corpo. Tá? Depois eu vou pegar a seleção e vou colocar, olha lá, ó, tudo dentro. Aí eu posso fazer o quê? Image, Crop, File, Save As, Site, ou lado, tanto faz. Ok, então já tem as três imagens salvas. Eu conferi o tamanho das imagens aqui. Image Size 284 por 653. E agora eu vou abrir o Max. Eu quero só que vocês prestem atenção. Que é simples, é o mesmo procedimento da mão. A única diferença é a quantidade de imagens, que em vez de duas, vai ser um a mais. 3, né? Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um plano. Tá? Vou criar um plano aqui. Então, eu peguei aqui a ferramenta de Create, Plane. Vou criar um plano de qualquer tamanho. E vou centralizar ele em X. Então, o ideal é que o meio do plano fique junto aqui, ó, dessa linha mais escura. Aqui, ó, essa linha mais escura, eu vou colocar meu plano no meio. Então, eu vou pegar o meu X aqui, ó, o eixo X, e vou zerar ele. 0 em X, 0 em Y. E em Z,
eu tenho que ver o tamanho do plano primeiro. Então, por enquanto, eu não vou zerar ou colocar qualquer medida aqui em Z, tá certo? Porque Z, como é a altura, vai depender muito do tamanho da imagem. E como o plano ele cria a partir do meio, a altura dele conta do meio para baixo ou do meio para cima. Então, criei meu plano na vista front. E é o seguinte, quando eu clicar em Modify, eu vou ter as medidas aqui do plano, correto? E nesse caso, estão medidas genéricas, não tem a unidade. Então, não sei que medida que é essa. Não sei se é centímetro, se é milímetro, se é polegadas, se é nano, eu não sei o que é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar as medidas dentro do Max. Então, vou lá em Customize, Unit Setup. Em Unit Setup, eu vou falar assim, Max, eu sou do Brasil, estou na América do Sul, e o sistema que eu trabalho é o sistema métrico. E como vai ser um personagem, em vez de trabalhar com metros, eu vou trabalhar com centímetros. Para ficar um pouco mais... o tamanho não ficar muito grande. Poderia colocar metros também, não tem problema não. System Unit Setup. Isso aqui que vai definir quantas unidades do Max equivalem a centímetros, ou a polegadas, ou a pixels, né? Então, eu vou clicar aqui em System Unit Setup. E o padrão do Max é o seguinte, uma unidade igual a 1 polegada. Porque é um programa americano. Então, ele se baseia nas medidas que ele foi programado, primeiro. Só que eu não sou americano, eu não trabalho com polegadas. Eu não vou ficar convertendo toda medida que eu fizer vezes 2,5, porque eu acabei de colocar centímetro lá. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui uma unidade é igual a 1 centímetro. Então, quando eu faço isso, as minhas medidas estão sendo mostradas em centímetros e cada unidade do Max equivale a 1 centímetro. Dou OK, OK de novo. E aí, quando eu voltar no meu plano aqui, ó, que eu clicar nele, agora essas medidas estão aqui aparecendo em centímetros. Legal. Primeira coisa, tirar esses segmentos aqui, que eu quero um plano liso para eu colocar a imagem. Segundo, eu vou lá no Photoshop, pego qualquer imagem e olho o tamanho dela, Image Size, para ver essa proporção aqui, ó. 2.4, 5.53. Se é proporcional, gente, eu posso colocar desse tamanho. Ah, ficou muito pequeno. Aí você usa a escala. A escala não multiplica o tamanho. Simples como beber água. Então, vou colocar lá, na largura, 2.4, na altura, 5.53. Tá? Então, volto lá no Max. Então, vamos lá, de novo. Aqui, no caso, não tem altura, tá vendo? Ele tem largura e profundidade. Qual que é? Esse aqui é a altura, então. Ó. Então, nesse, eu vou colocar o quê? 5.53. E nesse aqui, eu vou pôr o quê? 2.4. Ficou pequenininho demais. Então, o que você faz? Para eu continuar mantendo a mesma medida, tem vários macetes. Eu posso acrescentar zeros aqui antes da vírgula, ou, para ficar mais exato, eu pego a minha escala, certo? Na escala. A escala não pega o meu tamanho e multiplica por uma quantidade. Clicar com o botão direito, certo? Olha lá. 100% é o tamanho original, né? Então, põe um zero em cada aqui, ó. 0, 0, 0. Não, ainda está pequeno, então põe 2 zeros. Pronto. Resolvido. Então, essa aqui é a minha escala agora. Ah, mas ficou muito grande. Então, em vez de pôr 2 zeros, põe 5 aqui em vez de 10. Ó. É a escala mesmo, gente. O que vai contar é a proporção. A medida do seu cara, do seu plano, continua sendo 5.53, 2.4. Você só está aumentando a escala dele. Na realidade, não precisa nem ser exato. Poderia pegar aqui, ó, uniformemente, ficar aqui, ó. Eu não estou distorcendo.
Tá? Bom, então já coloquei no tamanho melhor do que o tamanho que estava, né? O tamanho está melhor, porque estava muito pequeno. Ok? E eu vou simplesmente, para ele ficar em cima da grade aqui, ó, vou só levantar ele e ficar um pouquinho acima da grade. Se tiver difícil de enxergar, eu coloco na vista front aqui, ó. E vou no Z, vou clicando aqui pontinho por pontinho, até ele ficar em cima da grade. Pronto. E vou aplicar a primeira imagem. Vou aplicar a primeira imagem. Do mesmo jeito que eu fiz com a mão. Mesma coisa que eu fiz com a mão. Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a imagem. Certo? Para colocar a imagem, eu vou usar o editor de materiais. N, para abrir o editor de materiais. Certo? Vou criar um material standard. Esse camaradinho aqui. E vou aplicar ele no plano. Botão direito, Assign Material to Selection. Então já ficou cinza, já apliquei o material ali. Só que eu preciso pôr a imagem. Esse plano, qual que é a referência que eu usei para criar ele? A vista front. Então qual imagem que eu vou colocar aqui? De frente. Então vou importar a imagem. Para importar a imagem para cá, botão direito, mapa, que é o material eu já criei, bitmap, ou seja, um JPEG, um BMP, PSD, TIFF, TGA, todas essas imagens que nós criamos são bitmaps. Bitmap, vou lá na pasta e pego imagem de frente, open. Minha imagem já está aqui. Ok? Agora eu preciso ligar essa imagem ao material que está aplicado no meu objeto. Porque por enquanto eu só importei a imagem. E vou colocar essa imagem no canal de cor do material, que é o Diffuse Color. Olha lá, ó. Se eu mudar a cor do Diffuse, ele muda a cor do meu plano. Tá vendo? Então eu vou pegar essa imagem aqui, ó, e ligar no Diffuse Color. Por que não está aparecendo, professor? Repetindo o que eu já havia falado anteriormente, o Max ele não mostra os materiais com textura na viewport. Você tem que habilitar a textura na viewport. Para habilitar a textura na viewport, você clica nesse botão aqui, ó. Vou até aumentar mais um pouco. Esse botão aqui, ó. Show Shaded Material in Viewport. Ou seja, mostrar o material sombreado na viewport. Quando eu clicar nesse único botão que tem uma lâmpada e um tabuleiro de xadrez. Nessa interface aqui toda. Tá? Quando eu clicar nela, bem, olha lá, ó, minha imagem está ali. Só que, o que acontece? Eu vou precisar criar mais dois materiais, um com a vista de lado, outro com a vista de trás. E esses materiais eu vou aplicar em mais dois planos, um com a vista de lado, outro com a vista de trás. Olha que legal. Segura o Shift. Igual você duplica lá na viewport, a mesma coisa. Então, seleciono os dois, Ctrl, seguro o Shift. Então, já tenho três materiais. Um já está aplicado, correto? Só o que tem que alterar em cada um aqui? A imagem. Como é que altera essa imagem aqui? Para colocar de lado, por exemplo. Dou dois cliques na imagem. Aqui, ó, a gente tem o verdinho. E aqui embaixo, ó, os parâmetros dela tem um caminho. Eu vou lá e... Tandã, mudou. Faço a mesma coisa aqui, ó. Dois cliques, vou no caminho e pego de costas. Mudou. Agora, se você não quiser se confundir, tá? O ideal é que você renomeie os materiais. Para renomear material, dá dois cliques no material, vem aqui e muda. Ó. Esse aqui é lado. Esse aqui é frente. E esse aqui é, dois cliques, costas. Notaram que tem uma diferença visual entre esses três materiais aqui? Qual é? Esse aqui está diferente desse e desse. O que tem diferente nele?
A faixa vermelha. Essa faixa vermelha é justamente por causa desse botão aqui da lâmpada com tabuleiro de xadrez. Esse aqui está habilitado, os outros dois não. Então eu clico nesse, clico lá. Clico nesse, clico ali. Pronto. Agora os três, quando eu jogar em qualquer objeto na viewport, já vai aparecer com a textura. Tá certo? Bom, então já fiz os três materiais. Já apliquei em um plano. Preciso agora aplicar em outros dois. Na realidade, eu vou aplicar só na lateral. Como eu falei, a vista de costas, eu vou colocar depois que eu já tiver a vista de frente e o volume dele pronto. Aí eu aplico no outro plano e uso a referência de costas. Tá? Como é que eu faço para duplicar esse camarada aqui? A gente já viu que para duplicar material é Shift, e a gente já tinha visto antes que aqui também é a mesma coisa, o Shift. Não é? Bom, eu posso usar o botão de mover ou já posso girar, porque se é de lado, eu não vou colocar de lado com o plano dessa forma. Vou? Não. Ele vai ter que estar como? Assim, ó. Não é? Só que não vai ser essa imagem. Então, eu vou ligar o meu Snap Rotate aqui, ó. Vou segurar o Shift e vou girar 90 graus. Cópia. Quando eu pegar agora o material de lado que está aqui, ó, selecionar esse aqui, que é o que ficou de lado. Esse já estava de frente, então esse está de lado. Para verificar mais ainda, é só você vir aqui, ó, F3, F3. Então, vou pegar o que está de lado e vou aplicar esse material lado. Pronto. Olha lá. Já tem a vista aqui, já tem a outra aqui. E essa sombra, professor, é porque está no modo Realistic. Tá vendo aqui, ó? Realistic. Eu vou colocar Shaded em todos. E agora eu já tenho o quê? As duas referências. Se eu olhar bem, ó, tá basicamente a mesma altura. Vou mexer aqui um pouquinho, ó. Quase na mesma altura. Tá dando diferencinha de nada ali. Olha lá o capacete. Tá dando diferencinha de nada. Bom, o que eu vou fazer agora? Ele não precisa ficar assim um em cima do outro. Por quê? Como eu vou usar essas vistas aqui, ó, se eu mexo ela, deixo a referência, ó, ela não altera. Tá vendo? Se eu jogo lá para trás, não altera a proporção. Então, eu vou modelar aqui no meio e vou seguir por isso aqui, ó. Agora, só tem um detalhe que vai atrapalhar um pouco, mas que é muito fácil de corrigir. Quando eu começar a criar meu objeto na vista front, eu não vou enxergar ele aqui de lado. Por quê? Como essa câmera é a câmera esquerda, então ela está aqui, ó. Então, quem está na minha frente? A referência, né? Mas não tem nenhum objeto aqui desse lado, tem? Que câmera seria essa? A direita. Então, venho aqui e coloco right, e aí eu consigo enxergar o objeto desse lado e de frente. Vou salvar. Soldier. F. E vou mandar para vocês aí. Agora, por favor, tentem fazer. Não tentem pegar o arquivo que já está pronto e tentar fazer dele direto. Não tenta colocar primeiras imagens. E vejam as dúvidas que vocês tiveram para colocar as imagens. Tá?